Oi, gente, boa tarde a todos que estão acompanhando mais esta edição do Bahia Meio-Dia, 12 horas e 32 minutos. Hoje estamos começando com imagens ao vivo de Botirama, na entrada da cidade. Você vê a ponte sobre o Rio São Francisco, BR-242, movimento, algumas carretas passando por cima da ponte nesse exato momento. 36 graus de temperatura. Olha, a tarde começa muito, mas muito quente mesmo em Botirama, com o sol aberto, nuvens no céu, mas nenhuma possibilidade de chuva, muito calor nesse comecinho de tarde e as imagens ao vivo do Rio São Francisco para você, meio-dia e 32 minutos, estamos começando a edição de hoje. E a gente já vai fazer logo um contato com a nossa equipe que está ao vivo em Luiz Eduardo Magalhães. O Gabriel Pires vai antecipar para a gente quais os destaques, então, que ele traz para esta edição de hoje. A gente percebe aqui o Gabriel no centro da cidade, num ponto comercial com muitas lojas aí. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Sobre o que você conversa hoje com a gente? Seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. É um ponto comercial, mas é no bairro Santa Cruz, o mais populoso aqui de Luiz Eduardo, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos trazer informações sobre um incêndio que foi combatido ontem à tarde pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Esse caso aconteceu em uma algodoeira aqui dentro de Luiz Eduardo Magalhães, na saída para o Tocantins. Felizmente, ninguém ficou ferido. No Bahia Meio-Dia de hoje, a gente também vai trazer informações sobre o tempo e clima aqui no Oeste Baiano, uma vez que ontem foi registrado uma pequena pancada de chuva em Barreiras. Chuva essa passageira, não é aquela chuva definitiva para realmente abaixar a temperatura e aumentar a umidade. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo. É com você. Pois é, Gabriel, todo mundo ficou na esperança, de que a chuva viesse. Ficou aquele cheiro agradável, aqueles pinguinhos no para-brisa dos veículos, mas por enquanto, só expectativa. Muito obrigado, então, Gabriel Pires falando ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho ele volta aqui no Bahia Meio-Dia. E o número de transplantes no Brasil ainda é pequeno diante da grande demanda por órgãos. Em Barreiras, as captações são realizadas pelo Hospital do Oeste, que já contabiliza 6 doações neste ano. Esse é um dos assuntos da edição de hoje do jornal. E quarta-feira, 8 de outubro de 2025, já estamos na metade da semana, passando sempre muito rápido. Estamos no ar então com as notícias da região oeste para deixar você bem informado. Meio-dia e 34. A gente volta já já. Sai daí. Voltando, meio-dia e 37 minutos agora, as imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães. Você percebe ali um pedacinho da BR-020. Quem sai nesse sentido pega a estrada que vai para Brasília. Movimento tranquilo, 34 graus de temperatura em Luiz Eduardo Magalhães. Muito calor e as imagens ao vivo para você. Gente, um incêndio consumiu materiais de uma algodoeira em Luiz Eduardo Magalhães. É esse o assunto que traz o Gabriel Pires mais uma vez ao vivo com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Eu dei uma olhadinha nas imagens, Gabriel, realmente são impressionantes por conta da intensidade do fogo, Bem-vindo. O algodão é uma fibra muito inflamável, por isso o fogo se espalha rapidamente, Carlos. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse incêndio foi registrado ontem por volta das 17 horas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e foram até lá para combater o fogo nessa algodoeira que fica na BR-020, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Nesse local, a algodoeira é onde é feita a separação da pluma do caroço. Por isso, tinha muita quantidade de materiais que foram colhidos no campo e depois estavam sendo beneficiados. As equipes do Corpo de Bombeiros, elas atuaram para combater o fogo. As guarnições iniciaram o combate
contando com o apoio de caminhões-pipas e empilhadeiras de diversas fazendas da região que auxiliaram na separação do material e no controle do incêndio. Graças a essa ação conjunta, o fogo foi completamente debelado durante a noite, deixando o local em segurança e sem risco de reignição. Porém, o prejuízo financeiro foi muito grande. Grande parte do material que estava dentro da algodoeira foi queimado. A boa notícia é que ninguém que estava ali na algodoeira e que ajudou também no combate ao fogo ficou ferido. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires, falando com a gente ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. O desafio de encontrar doadores de órgãos é enorme aqui no Brasil. Por isso, as filas de transplantes não param de crescer e são cada vez maiores. Aqui em Barreiras, as captações são feitas pelo Hospital do Oeste. Este ano, 6 foram feitas até agora. Uma vitória da vida. Celebrar a doação significa, antes de mais nada, recuperar sonhos que poderiam ter sido abreviados se não fosse a generosidade de famílias que perderam parentes, mas na hora mais difícil decidiram dar a chance de uma outra pessoa continuar vivendo. A vida pode mudar de um instante para o outro. Quando a dor da perda se transforma em solidariedade, nasce a esperança para quem aguarda um transplante. No ano de 2018, eu dei entrada com meu filho, Edward, aqui na cidade de a qual resido, com quadro de convulsão. E, infelizmente, devido a uma série de questões, eu tive que ir para Barreiras para dar entrada ao Hospital do Oeste. E foi feito todo o procedimento padrão, claro, e infelizmente meu filho acabou vindo a óbito. Mas durante esse processo, eu me recordo bem que tinha uma foto da irmã Dulce na porta do hospital, da UTI pediátrica, apontando assim, dizendo doe órgãos. E aquilo me impactou porque, assim, já tinha ouvido falar um pouco sobre, mas nada de maneira aprofundada, e eu me informei a respeito. Histórias como a de Maurício mostram a importância da doação de órgãos. Em 2024, a Bahia registrou 169 doações. Só até agosto deste ano já foram contabilizadas 150. Cada gesto significa mais vidas salvas. E atualmente, a Bahia tem quase 4.000 pessoas na fila de transplantes, como a Luciane, que aguarda um transplante cardíaco. Me encontro aqui em Salvador para uma fila de transplante de coração. Estou aqui na fila, esperando por esse transplante. Tenho 3 filhos e não está sendo fácil. A cada ano vem aumentando a conscientização das pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Para se ter uma ideia, agora em 2025, até o momento, já foram realizadas 6 captações aqui no Hospital do Oeste. Durante todo o ano passado, foram 7 captações. E de acordo com a coordenação da unidade, a expectativa é que agora, em 2025, supere as captações realizadas nos últimos anos. O transplante ele não é realizado aqui, em Barreiras, então esse órgão ele é encaminhado geralmente para Salvador para a realização do transplante. Geralmente nós captamos aqui em Barreiras coração, rins, fígados, e isso vai depender muito também da condição clínica desse paciente e do órgão que é viável para a captação. No Hospital do Oeste, cada captação começa com o acolhimento da família. Em meio à dor da perda, é esse diálogo humano e sensível que ajuda os parentes a compreenderem a importância da doação, transformando um momento difícil em um gesto de esperança para outras vidas. Primeiro, a gente tem que ter essa confirmação, através dos testes diagnósticos, testes clínicos, e um exame complementar, que é o eletroencefalograma, Esses são os exames que nós fazemos aqui na unidade, tá? A partir desse momento que a gente tem essa confirmação, que temos que o paciente realmente está com inatividade cerebral, nós fazemos o acolhimento da família, e passamos junto com a comissão, o que aconteceu, o passo a passo do que aconteceu com esse paciente, e apresentamos para a família que ele realmente já não tem mais as atividades encefálicas funcionantes, Por mais que esse paciente ainda esteja em suporte, numa ventilação mecânica, o coração ainda esteja batendo, mas a inatividade cerebral foi confirmada por todos esses testes que nós realizamos aqui.
Aqui no oeste da Bahia, um exemplo de esperança vem de Osias. Aos 34 anos, ele já enfrentou inúmeras complicações por conta do diabetes tipo 1. Perdeu parte da visão, desenvolveu hipertensão e enfrentou insuficiência renal. Foram meses de hemodiálise, até que em janeiro de 2024 recebeu a notícia que precisava passar por um transplante de rins. De início a gente assusta um pouco, né? Mas é importante a gente seguir todas as orientações médicas para poder estar da melhor forma possível. O transplante devolveu qualidade de vida, mas trouxe também novas responsabilidades, com cuidados diários, uso de medicamentos e acompanhamento constante. Aos pouquinhos a gente vai entendendo que é um processo necessário, né? Porque no decorrer da doença a gente passa por algumas crises, alguns problemas, e aos poucos, na cabeça da criança, a gente vai entendendo de que é tudo necessário, que é tudo importante. A doação de órgãos não transforma apenas a vida de quem recebe. O gesto repercute em toda a família, amigos e na comunidade. Por isso, falar sobre o tema, registrar a vontade em vida e dialogar com os familiares pode fazer a diferença entre a espera e a esperança de muitos que lutam pela vida. Bom, a doação de órgãos ela é muito importante, ela salva vidas. Ela salvou não só a minha vida, mas ela melhorou a vida de toda a minha família, todos os meus amigos ao meu entorno. É um processo que tem que ser conversado com a família, porque no fim das contas, a família que decide. Mas é a partir disso que o amor é propagado. Hoje, uma parte da pessoa que doou o órgão vive em mim. Então, salvou a minha vida e ajudou todo o meu círculo de amizades. Que bom, né? Que o Osias está bem. Muita saúde para você. Olha, o diagnóstico de câncer de tireoide do jogador Everton Ribeiro, meia esquerda do Bahia, chama a atenção para a detecção precoce dessa doença. Esse tipo de câncer é um dos mais tratáveis, mas quando descoberto cedo. O Lisboa Júnior, repórter da Rede Bahia, conversa agora com um especialista e tira todas as dúvidas da gente. Fala, Lisboa. Boa tarde a todos. O câncer de tireoide é o câncer mais comum na região do pescoço e cabeça. Eu vou conversar aqui agora com o Dr. João Rafael Carneiro, que ele é médico radiologista, que vai explicar para a gente. Doutor, boa tarde para o senhor. Explica para a gente todo nódulo que aparece na região da glândula tireoide. Se trata de um câncer? Boa tarde. Não. Ótima pergunta. Quando o paciente normalmente vai fazer um exame de check-up, vai fazer ultrassom da tireoide, muitas vezes é identificado um nódulo nessa região e nós temos que ter cuidado, porque na maioria das vezes o nódulo é benigno. Qual o papel da ultrassonografia? Identificar o nódulo, mas não só identificar, como estratificar o risco. Será que esse nódulo tem um aspecto que nos preocupa, que precisa investigar mais, precisa fazer uma punção? Então acho que uma boa mensagem que a gente pode passar é: identificando o nódulo, primeiro calma, avaliar, porque a maior parte é benigno. Contudo, se tiver características preocupantes, prosseguir a investigação com biópsia. Ao lado do senhor tem a imagem aqui da glândula tireoide, que fica no formatinho de uma borboleta, né, com as duas asinhas aqui. Doutor, explica pra gente, o câncer de tireoide pode manifestar sintomas, sinais? Sim, mas a maioria das vezes ele é assintomático, certo? Então você vai no exame de check-up e aí acaba identificando um achado incidental, mas em alguns casos que o paciente não tem esse diagnóstico em fase inicial, pode gerar um nódulo palpável na região do pescoço, pode gerar dor, dificuldade para deglutir, a depender do tamanho e até rouquidão. Então, sempre é um ponto de boa prática fazer exames de rotina para tentar identificar em fases iniciais, gerando uma possibilidade de tratamento curativo com a maior chance. E além dos exames de rotina, existe algum teste que a gente pode fazer em casa mesmo para identificar se tem algo errado na glândula? Sempre, inclusive nós estamos no Outubro Rosa, sempre é importante a gente conhecer nosso corpo, fazer palpação do nosso corpo, mas ter cuidado também, ter calma que palpando alguma coisa, vendo algo de diferente, alguma nodulação no pescoço, procurar atendimento médico, porque mais uma vez, nem todo nódulozinho que a gente palpa é algo preocupante, tem que avaliar. Doutor, o câncer da tireoide ele pode se espalhar para o resto do corpo?
Sim, é uma possibilidade, contudo, é um câncer que normalmente tem um comportamento mais tranquilo, tá? As formas mais comuns, que é o tumor papilífero, ele é mais tranquilo normalmente, contudo, existem formas mais agressivas que pode sim gerar metástase para outros órgãos, espalhando doença. Doutor João Rafael Carneiro, muito obrigado pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, muito obrigado, Lisboa Júnior, falando direto de Salvador. O Bahia Meio Dia vai fazer mais uma pausa rapidinho e no retorno tem muito mais informação ao vivo da região oeste para você. 12h48, a gente volta já já. Meio-dia, 51 minutos, imagens ao vivo de Correntina e essa turma aí está aproveitando a vida, né? Nesse comecinho de tarde com muito sol, com muito calor, 34 graus, agora só 21% de umidade relativa no ar e a turma está tomando um belo banho de rio no centro da cidade, no Rio Correntina. Meio-dia e 51, as imagens ao vivo. Ontem, no meio da tarde, a gente viveu uma surpresa, né? O tempo parecia que iria mudar. Até pingos de chuva foram registrados ontem à tarde, em áreas isoladas de Barreiras. Vamos fazer um novo contato com o Gabriel Pires para saber detalhes, então, desse clima na região oeste. Gabriel, você nem imagina a sensação que nós vivemos ontem. Parecia que já ia chover, mas ficou só na vontade mesmo. O que você conta para a gente em relação ao tempo, hein? É a expectativa e a vontade daquela chuva para baixar o calor. Mas chuva mesmo de verdade, Carlos, só no mês de novembro, que é quando a estação das águas começa aqui no oeste baiano. Essa chuva ontem à tarde, registrada em Barreiras no final da tarde, foi bem tímida. Foi possível ver no para-brisa de alguns carros algumas gotas, mas foi bem passageira, bem curta a duração. Infelizmente não foi uma chuva duradoura aí para realmente abaixar o calor. E falando em calor, nossa região continua com aquele clima firme. Vamos começar com as imagens de Barreiras. Aí em Barreiras a temperatura está firme. Neste momento 36 graus, a temperatura deve subir até 37 graus. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães a condição é semelhante. Neste momento 34 graus. Deve subir até 35 graus. Barreiras e Luiz Eduardo e outras 158 cidades da Bahia estão em alerta amarelo por conta da baixa umidade. Nos períodos mais críticos do dia, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Vamos continuar com o nosso giro em Ibotirama. Por lá, a situação é ainda mais crítica. 36 graus deve subir até 37. Em Bom Jesus da Lapa, também muito calor, 36 graus, os termômetros devem marcar 37 graus durante esta tarde. Em Correntina também tempo firme, 35 graus e os termômetros devem subir até 36 graus. Essas três cidades, Correntina, Ibotirama e Bom Jesus da Lapa, estão em alerta laranja, que é pior ainda do que o alerta amarelo. Nesses períodos mais críticos, a umidade deve variar entre 20% e 12%, quando o recomendado pela OMS é de 60%. Por isso, a recomendação é ingerir bastante água, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Gente, nesta manhã da quarta-feira, a Escola Municipal Otaviano Pereira da Silva, no povoado de Campo Grande, em São Desidério, recebeu uma ação de conscientização ambiental. Até o fim da tarde, cerca de 342 estudantes das redes municipal e estadual de ensino vão participar de um projeto. Pela primeira vez, acadêmicos da UFOB participam desta bela ação, promovendo oficinas, contação de histórias e dinâmicas interativas sobre meio ambiente. Cada estudante vai receber também um livro didático distribuído pelo Instituto Busato. A iniciativa também conta com o apoio do Preve Fogo, aqui de Barreiras, e também da UFOB. Parabéns! O Bahia Meio Dia faz uma pausa, é bem rapidinho, e no retorno a gente traz mais notícias ao vivo para você. 12 horas e 55 minutos.
Voltamos já. Estamos de volta. Faltando pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, aumenta a expectativa entre os estudantes que sonham com uma vaga na universidade. Vinícius, de 17 anos, vai fazer o Enem pela segunda vez. Ele sonha com uma carreira na medicina veterinária. Minha preparação está sendo bem puxada, né? Estudando o dia inteiro, voltando aqui no SESI para as oficinas que os professores preparam para nós à noite. E está ajudando bastante, eu estou melhorando minhas notas nos testes que eu faço e está sendo bastante gratificante. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas. A cada ano, mais de 250 mil vagas são disponibilizadas para estudantes de todo o país. As notas também podem ser utilizadas em instituições privadas no programa Universidade para Todos. A gente estuda na manhã e pela noite a gente trabalha as matérias como a oficina de ciências humanas, a oficina de redação para desenvolver a redação e também a oficina de matemática para a gente trabalhar as questões mais complexas, assuntos que a gente não vê continuamente assim durante o período escolar, né? Assuntos que mais caem no Enem. 428 mil estudantes baianos vão prestar o Enem 2025. O estado é o terceiro maior do Brasil em quantidade de candidatos inscritos. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Neste colégio, em Luiz Eduardo Magalhães, a preparação para o exame acontece com oficinas de redação, humanas e matemática durante a noite, simulados a cada 15 dias e aulões de reforço nos sábados letivos. A gente foca primeiramente na atualidade, principalmente a questão social-política, porque é uma abordagem que está sempre na mídia, sempre sendo repercutida. Então a gente faz com que o aluno, estudando alguns pensadores, traga para a atualidade essa ação de humanas e entender, interpretar e até utilizar na própria redação. Nesse último mês de preparação para o Enem, o importante é focar na escrita, porque não dá tempo ver teoria, o tempo é muito curto. Então, o importante é desenvolver bem esses textos e pensar principalmente no tipo de repertório que o aluno vai utilizar nesses textos. Se é um repertório produtivo, evitar que ele cometa lacunas argumentativas, falso desenvolvimento, que ele consiga estabelecer mecanismos de coesão e coerência dentro desses textos. No primeiro dia de aplicação, os estudantes vão responder 90 questões de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, ciências humanas e redação. No segundo dia, são mais 90 questões divididas entre ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. A orientação agora é que eles não precisam fazer o mesmo nível de esforço que eles estavam fazendo antes. Porque a preparação para o Enem não se faz em uma semana, não se faz na véspera, se faz no decorrer da formação acadêmica do estudante. Então agora o que ele precisa? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Eles precisam agora só revisar tudo aquilo que aprenderam, porque assim eles conseguem fazer uma prova com maior qualidade. João Vitor sabe bem o que é isso. Já fez o Enem 2 vezes e neste ano quer uma vaga no curso de Direito. Para esse ano eu pretendo ir com a mentalidade mais forte, já melhor treinado, para poder realizar uma boa prova e futuramente poder ingressar na faculdade. Boa sorte para todos, até amanhã.